livro de Êxodo nos introduz a história dos filhos de Israel que, liderados por Jacó, migraram para o Egito. As gerações de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer somaram 70 pessoas. José já estava no Egito antes de todos. Ao longo do tempo, José e sua geração morreram, mas os filhos de Israel prosperaram, multiplicando-se abundantemente, tornando-se um povo numeroso e forte que encheu a terra. Um novo faraó, que não conhecia José, assumiu o trono e percebeu a força crescente dos israelitas. Temendo que, em caso de guerra, os israelitas se unissem a seus inimigos, ele planejou oprimi-los, colocando sobre eles capatazes para trabalhos árduos. Eles construíram as cidades de Pitom e Ramessés como depósitos para Faraó. Porém, quanto mais eram afligidos, mais prosperavam, causando angústia aos egípcios. A vida dos israelitas tornou-se amarga sob trabalho pesado, fabricando tijolos e realizando tarefas extenuantes. Faraó, em um ato de crueldade, ordenou que as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, matassem todos os bebês do sexo masculino ao nascer. No entanto, elas temiam a Deus e desobedeceram a ordem, permitindo que os meninos vivessem. Quando Faraó as confrontou, elas responderam que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz antes que as parteiras chegassem. Por temerem a Deus, ele as abençoou e fez prosperar suas famílias. Diante disso, Faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo, enquanto as meninas seriam poupadas. Nesse contexto de opressão, uma mulher da tribo de Levi deu à luz um menino. Vendo que era um bebê saudável, ela o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, preparou um cesto de junco, o revestiu com betume e piche e o colocou entre os juncos às margens do Nilo. A irmã do menino ficou à distância para observar o que aconteceria. A filha de Faraó, ao banhar-se no rio, encontrou o cesto. Quando abriu, viu o bebê chorando e sentiu compaixão. A irmã do menino sugeriu chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo, e a princesa concordou. Assim, a mãe do bebê foi chamada para cuidá-lo. Quando o menino cresceu, ele foi levado à filha de Faraó, que o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: "Porque o tirei das águas." Quando adulto, Moisés testemunhou a aflição de seu povo. Um dia, viu um egípcio maltratando um hebreu, e após verificar que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar intervir em uma briga entre 2 hebreus, foi confrontado e acusado de assassinato. Temendo por sua vida, fugiu para Midian, onde encontrou refúgio. Lá, ajudou as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, a dar água para o rebanho de seu pai. Jetro, em gratidão, convidou Moisés para ficar com eles e deu-lhe sua filha Zípora em casamento. Moisés teve um filho, a quem chamou Gerson, dizendo: "Sou um estrangeiro em terra estranha." Com o tempo, o faraó que oprimia os israelitas morreu. Mas o clamor do povo chegou a Deus, que lembrou sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a aflição de seu povo e decidiu intervir. Enquanto Moisés apacentava o rebanho de Jetro, chegou ao monte Horebe, onde viu um arbusto que ardia em chamas, mas não se consumia. Curioso, aproximou-se e Deus o chamou do meio da sarça, dizendo: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Aqui estou." Deus ordenou que tirasse as sandálias, pois o lugar onde estava era sagrado. Declarou ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e revelou ter ouvido o clamor de seu povo no Egito. Deus instruiu Moisés a ir ao faraó para libertar os israelitas e conduzi-los a uma terra boa e espaçosa, onde manava leite e mel. Moisés, temendo não ser ouvido, perguntou: "Quem sou eu para ir ao faraó?" Deus respondeu: "Eu estarei contigo." Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu: "Eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou os enviou."
Deus ordenou que Moisés reunisse os anciãos de Israel e lhes contasse sobre o plano divino de libertação. Disse que eles deveriam ir ao Faraó e pedir permissão para viajar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor. Apesar das instruções, Deus também advertiu que Faraó resistiria até que fosse compelido por uma mão poderosa. Assim, começa a jornada épica de libertação dos israelitas do Egito, um marco na história da fé e da promessa divina. Deus instruiu Moisés a retornar ao Egito para confrontar Faraó e libertar os israelitas da escravidão. Ele sabia que Faraó não permitiria facilmente a saída do povo, mesmo sob uma mão poderosa. Deus prometeu que usaria sinais e maravilhas para demonstrar seu poder e que, após os grandes atos divinos, Faraó finalmente cederia. Além disso, Deus garantiu que os israelitas sairiam com abundância, recebendo joias de ouro e prata de seus vizinhos egípcios, deixando a terra não de mãos vazias, mas ricamente supridos. Quando Moisés expressou dúvidas, dizendo que os israelitas não acreditariam nele, Deus começou a demonstrar sinais para comprovar sua autoridade divina. Primeiro, ele transformou o cajado de Moisés em uma serpente e depois o retornou à sua forma original. Em seguida, ordenou que Moisés colocasse sua mão no peito. Ao retirá-la, ela estava leprosa como neve. Ao colocar a mão novamente no peito, ela foi restaurada. Deus também prometeu que, se esses sinais não fossem suficientes, Moisés deveria transformar a água do Nilo em sangue. Mesmo assim, Moisés hesitou, argumentando que não era eloquente e tinha dificuldades para falar. Deus lembrou a Moisés que ele é quem cria a boca do homem, capacitando o mudo, o surdo, o cego e o que vê. Deus prometeu estar com ele e guiá-lo no que dizer. Contudo, Moisés pediu que outra pessoa fosse enviada, e a ira de Deus se acendeu. Então, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz, assegurando que estaria com ambos e os ensinaria o que fazer. Após essas instruções, Moisés retornou a seu sogro Jetro e pediu permissão para voltar ao Egito. Jetro consentiu, desejando-lhe paz. Moisés partiu com sua família e o cajado de Deus em mãos. No caminho, Deus o lembrou de realizar os sinais diante de Faraó, mas advertiu que endureceria o coração de Faraó para que ele resistisse, culminando em juízos severos. Deus instruiu Moisés a declarar a Faraó que Israel era seu filho primogênito e que, se não deixasse o povo ir, o próprio primogênito de Faraó seria morto. Durante a viagem, Deus encontrou Moisés e buscou matá-lo, mas Zípora, sua esposa, rapidamente circuncidou seu filho e tocou os pés de Moisés com o prepúcio, apaziguando a ira divina. Esse ato simbolizou a necessidade de obediência e aliança com Deus. Ao chegar ao Egito, Moisés encontrou-se com Arão no monte de Deus. Eles compartilharam tudo o que o Senhor havia ordenado e foram juntos aos anciãos de Israel. Arão falou ao povo e Moisés realizou os sinais. O povo acreditou e adorou ao ouvir que Deus havia visto sua aflição e prometido libertá-los. Logo depois, Moisés e Arão confrontaram Faraó pela primeira vez, transmitindo a ordem de Deus: "Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto." Faraó, desafiador, respondeu: "Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir." Ele acusou o povo de preguiça e, para castigá-los, ordenou que continuassem a produzir tijolos, mas sem fornecer palha. Isso sobrecarregou ainda mais os israelitas, que se espalharam pelo Egito em busca de palha, enquanto os capatazes os pressionavam cruelmente. Os líderes israelitas confrontaram Faraó, mas receberam apenas desprezo. Desesperados, eles se voltaram contra Moisés e Arão, culpando-os por agravarem a situação. Moisés, profundamente angustiado,
Orou a Deus, perguntando por que ele havia permitido tal maldade ao povo e por que o enviara. Ele lamentou que, desde que se apresentou a Faraó em nome de Deus, a opressão aumentou e a libertação parecia distante. Nesse ponto, Deus começou a revelar seu plano maior, mostrando que, apesar das dificuldades iniciais, sua mão poderosa seria exaltada através da libertação dos israelitas. Os desafios enfrentados apenas preparavam o terreno para um testemunho grandioso do poder e fidelidade de Deus. No capítulo 6 do livro de Êxodo, Deus fala a Moisés e reafirma seu compromisso com a libertação do povo de Israel. Ele declara: "Agora verás o que farei ao Faraó, pois com mão forte ele os deixará ir. Com mão forte ele os expulsará de sua terra." Deus se apresenta a Moisés dizendo: "Eu sou o Senhor", e relembra sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Embora esses patriarcas o conhecessem como Deus Todo-Poderoso, ele agora revela a Moisés seu nome, Javé, Ityagabluagá, um nome que expressa seu compromisso de cumprir suas promessas. Deus também afirma que ouviu os gemidos dos israelitas, que sofriam sob a escravidão egípcia, e lembra sua aliança com eles. Ele ordena a Moisés que diga aos filhos de Israel que ele os libertará do jugo egípcio com seu braço poderoso e grandes juízos. Além disso, ele promete que fará de Israel seu povo e será o seu Deus, conduzindo-os à terra prometida como herança perpétua. Essa declaração é carregada de esperança e reafirmação do amor de Deus por seu povo. Moisés transmite essas palavras aos israelitas, mas eles não lhe dão ouvidos devido ao desânimo e ao sofrimento causado pela escravidão cruel. Em seguida, Deus ordena que Moisés e Arão se apresentem ao Faraó para exigir a libertação dos israelitas. Moisés, no entanto, expressa insegurança quanto à sua capacidade de persuadir o Faraó, dizendo que possui lábios incircuncisos, uma metáfora para sua falta de eloquência. Apesar disso, Deus reafirma sua instrução e lhes dá autoridade para liderar a libertação. Neste capítulo, há também um registro genealógico, destacando as famílias de Reuben, Simeão e Levi, com um foco especial na linhagem de Levi, que inclui Moisés e Arão. Essa genealogia não apenas estabelece a linhagem dos líderes de Israel, mas também conecta Moisés e Arão às promessas feitas aos patriarcas. O texto narra que o Senhor falou novamente a Moisés, instruindo-o a dizer ao Faraó tudo o que ele ordenasse. Moisés, ainda inseguro, questiona: "Como o Faraó me ouvirá, sendo eu de lábios incircuncisos?" Deus, no entanto, reforça que ele está no controle de tudo e que será ele quem executará os sinais e maravilhas para convencer o Faraó e libertar seu povo. Esse capítulo reflete a paciência e fidelidade de Deus, mesmo diante da relutância de Moisés e do sofrimento do povo. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus é fiel às suas promessas e age em seu tempo perfeito, utilizando líderes humanos, apesar de suas limitações, para cumprir seus propósitos soberanos. No capítulo 7 de Êxodo, Deus instrui Moisés e Arão sobre como lidar com o Faraó, reafirmando seu plano de libertar os israelitas. Ele declara a Moisés: "Eu te fiz como um Deus para o Faraó, e Arão será o teu profeta." Moisés é encarregado de transmitir as palavras de Deus, enquanto Arão seria o porta-voz diante do Faraó. Deus também anuncia que endurecerá o coração do Faraó, permitindo que seus sinais e maravilhas se manifestem no Egito para demonstrar seu poder e soberania. Apesar das instruções claras, Deus avisa que o Faraó não ouvirá Moisés e Arão, o que levará à aplicação de grandes juízos contra o Egito. Através disso, os egípcios reconheceriam que o Deus de Israel é o Senhor. Moisés, com 80 anos, e Arão, com 83, obedeceram fielmente às ordens de Deus,
confrontando o faraó com coragem. Quando o faraó pediu um sinal, Arão jogou sua vara ao chão e ela se transformou em uma serpente. Embora os magos do Egito tenham conseguido replicar o feito com suas magias, a vara de Arão, agora uma serpente, devorou as serpentes dos magos. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido, como Deus havia previsto. Deus então ordena a Moisés que encontre o faraó pela manhã à beira do rio Nilo, portando a vara que havia se transformado em serpente. Moisés deveria anunciar ao faraó que, por sua recusa em libertar o povo de Deus, as águas do Nilo seriam transformadas em sangue. Isso serviria como um sinal claro de que o Senhor é o Deus verdadeiro. Arão foi instruído a estender sua vara sobre todas as águas do Egito, rios, canais, lagos e reservatórios, e transformá-las em sangue. Ao obedecer à ordem divina, Moisés e Arão golpearam o Nilo com a vara, e todas as águas do Egito se tornaram sangue. Os peixes morreram, e o rio passou a exalar um odor insuportável, tornando impossível para os egípcios beberem de suas águas. O impacto foi devastador, afetando tanto os corpos d'água naturais quanto os reservatórios domésticos. Mesmo diante dessa catástrofe, os magos do Egito, com seus encantamentos, reproduziram o sinal, endurecendo ainda mais o coração do faraó, que não deu ouvidos a Moisés e Arão. Em vez disso, ele retornou ao seu palácio, ignorando completamente o sofrimento de seu povo. Enquanto isso, os egípcios foram forçados a cavar ao redor do rio em busca de água potável, já que todas as fontes haviam sido contaminadas. O capítulo termina destacando que a praga durou 7 dias, deixando o Egito em um estado de calamidade e preparando o cenário para as próximas intervenções de Deus. Esse episódio não apenas demonstra o poder de Deus, mas também a teimosia do faraó, que se recusa a reconhecer a autoridade divina. O endurecimento do coração do faraó serve como um lembrete da resistência humana à vontade de Deus, mesmo diante de evidências claras de seu poder e soberania. No capítulo 8 de Êxodo, Deus continua a demonstrar seu poder diante do faraó e do Egito, através de pragas que afetam todo o país. Deus ordena a Moisés que vá até o faraó com um claro comando: deixe o meu povo ir para que me sirva. Caso contrário, Deus traria uma praga de rãs sobre o Egito. Moisés, obedecendo à ordem divina, instruiu Arão a estender sua vara sobre as águas do Egito. E imediatamente rãs surgiram em abundância, invadindo casas, quartos, cozinhas e até os utensílios domésticos. A praga foi tão devastadora que rãs cobriram toda a terra. Mesmo os mágicos do Egito, utilizando seus encantamentos, conseguiram replicar o milagre, mas não conseguiram resolver o problema. Diante do caos, o faraó chamou Moisés e Arão, implorando que intercedessem junto a Deus para remover as rãs. Ele prometeu deixar o povo de Israel ir para sacrificar ao Senhor. Moisés, então, perguntou ao faraó quando deveria orar pela remoção das rãs, e o faraó escolheu o dia seguinte. Moisés garantiu que isso seria feito para que o faraó soubesse que não há outro Deus como o Senhor. Assim, Moisés clamou a Deus, e as rãs morreram em grande quantidade, sendo reunidas em montes que deixaram a terra com um odor insuportável. No entanto, vendo o alívio temporário, o faraó endureceu seu coração e não libertou os israelitas. Então Deus instruiu Moisés a ordenar a Arão que golpeasse o pó da terra, transformando-o em piolhos que infestaram homens e animais. Desta vez, os mágicos egípcios não conseguiram replicar o sinal e reconheceram que aquilo era o dedo de Deus. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele recusou libertar o povo. Em seguida, Deus anunciou outra praga. Enxames de moscas invadiriam o Egito.
Moisés se dirigiu ao faraó, avisando-o de que se ele não obedecesse, os enxames cobririam as casas e o solo dos egípcios. No entanto, Deus faria uma distinção entre o povo de Israel e os egípcios. Em Gósen, onde habitavam os israelitas, nenhuma mosca seria vista, demonstrando claramente que o Senhor estava no controle. Assim aconteceu, e os enxames de moscas trouxeram grande destruição ao Egito. Desesperado, o faraó chamou novamente Moisés e Arão, oferecendo-lhes permissão para sacrificar a Deus dentro do Egito. Moisés recusou, explicando que os sacrifícios dos israelitas seriam abomináveis aos egípcios e poderiam provocar sua fúria. Ele insistiu que o povo precisava viajar 3 dias para o deserto e oferecer sacrifícios conforme Deus havia ordenado. Relutantemente, o faraó concordou, mas pediu a Moisés que intercedesse para remover as moscas. Moisés concordou, mas advertiu o faraó a não voltar a enganar o povo, impedindo sua libertação. Moisés orou ao Senhor, e Deus retirou completamente os enxames de moscas. Não restou uma única mosca no Egito. Apesar disso, o faraó endureceu novamente o coração e não permitiu que os israelitas partissem. Esse capítulo evidencia tanto a paciência quanto o poder de Deus em confrontar a desobediência do faraó. Cada praga não apenas castigava o Egito, mas também revelava a supremacia de Deus sobre os deuses egípcios e os esforços humanos. Ao endurecer repetidamente o coração, o faraó mostrava sua resistência à vontade divina, enquanto Deus demonstrava sua autoridade absoluta e seu compromisso em libertar o seu povo. No capítulo 9 de Êxodo, Deus intensifica suas demonstrações de poder para convencer o faraó a libertar os israelitas. Ele ordena que Moisés vá até o faraó com uma mensagem clara: "Deixe o meu povo ir para que me sirvam. Caso contrário, o Senhor enviaria uma praga devastadora sobre os animais dos egípcios, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas." No entanto, Deus faria uma distinção entre o gado dos egípcios e o dos israelitas, assegurando que nenhum animal do povo de Israel morreria. Como prometido, no dia seguinte, todos os animais do Egito foram atingidos pela praga, mas nenhum do gado israelita foi afetado. Mesmo diante dessa demonstração clara do poder de Deus, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não permitiu que os israelitas partissem. Em seguida, Deus ordena a Moisés e Arão que peguem cinzas de um forno e as lancem ao céu na presença do faraó. Essas cinzas se transformariam em uma poeira que causaria úlceras e feridas purulentas em homens e animais por todo o Egito. Assim, eles obedeceram, e a praga se espalhou, afetando até mesmo os magos do Egito, que não conseguiram ficar de pé diante de Moisés por causa das úlceras. Apesar disso, o faraó continuou resistindo. Mais tarde, Deus ordena a Moisés que se levante cedo e vá até o faraó com uma mensagem de advertência. Deus planejava enviar uma praga ainda mais severa para que o faraó soubesse que não há ninguém como o Senhor em toda a terra. Ele explica que, embora pudesse ter exterminado o faraó e seu povo, permitiu que permanecessem para que seu poder fosse demonstrado e seu nome proclamado em toda a terra. A próxima praga seria uma chuva de granizo nunca vista antes no Egito, com potencial para destruir tudo o que estivesse exposto no campo: homens, animais e plantas. Deus, porém, dá um aviso. Aqueles que temessem suas palavras poderiam trazer seus servos e gado para abrigo e assim salvá-los. Alguns servos do faraó temeram ao Senhor e obedeceram, mas outros ignoraram o aviso. Quando Moisés estendeu sua mão ao céu, o Senhor enviou trovões, granizo e fogo que descia junto com o granizo, causando destruição em todo o Egito. Apenas na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, não houve granizo.
O faraó, diante da devastação, admitiu ter pecado e pediu a Moisés e Arão que clamassem ao Senhor para que a praga cessasse, prometendo libertar o povo. Moisés intercedeu e o granizo parou. No entanto, quando a tempestade cessou, o faraó voltou a endurecer seu coração e recusou-se a libertar os israelitas. O capítulo nos mostra como Deus demonstra seu poder e soberania repetidas vezes, enquanto o faraó persiste em sua teimosia e resistência. Cada praga é um testemunho da autoridade divina sobre a criação e um aviso claro ao Egito de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Mesmo diante de evidências tão contundentes, o orgulho do faraó o leva a ignorar os sinais, mostrando como corações endurecidos podem resistir à verdade, mesmo quando ela é inegável. O capítulo 11 de Êxodo revela o anúncio da última praga que Deus enviaria sobre o Egito, uma manifestação final de seu poder e julgamento contra a obstinação do faraó. O Senhor instrui Moisés a informar ao faraó que uma praga derradeira aconteceria: a morte de todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó, que se assentava no trono, até o filho mais humilde, além dos primogênitos dos animais. Deus promete uma grande lamentação por todo o Egito, algo sem precedentes na história da nação. Moisés também comunica que essa praga não afetaria os israelitas, mostrando novamente a distinção divina entre o povo escolhido e os egípcios. Nem mesmo um animal dos israelitas seria tocado, deixando claro o favor e a proteção do Senhor. Apesar do aviso, o coração do faraó continuaria endurecido, permitindo que Deus demonstrasse sua glória por meio de seus sinais e maravilhas. O capítulo 12 introduz as instruções de Deus para a celebração da Páscoa, uma ordenança perpétua para o povo de Israel. Deus decreta que o mês em que o evento ocorre será o primeiro mês do calendário hebraico. Cada família deveria separar um cordeiro sem defeito, que seria sacrificado na noite em que o Senhor passaria pelo Egito. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado nos umbrais das portas, como sinal de proteção contra o destruidor. O Senhor prometeu passar por toda a terra do Egito naquela noite e ferir todos os primogênitos, mas pouparia as casas marcadas com o sangue. Além disso, Deus estabelece o ritual da Páscoa. O cordeiro deveria ser assado no fogo e comido com pães sem fermento e ervas amargas, simbolizando pressa e lembrança do sofrimento. Nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, e qualquer sobra deveria ser queimada no dia seguinte. O povo deveria comer com suas roupas ajustadas, sandálias nos pés e cajados na mão, prontos para partir. A celebração da Páscoa seria um memorial eterno para as gerações futuras, lembrando o poder de Deus em libertar seu povo da escravidão. Deus também institui a festa dos pães asmos, um período de 7 dias em que o fermento seria removido das casas, simbolizando a purificação e o abandono do pecado. Naquela noite, Deus cumpriu sua palavra, e todos os primogênitos do Egito morreram, desde os mais nobres até os mais humildes, incluindo os primogênitos dos animais. O clamor no Egito foi grande, pois não havia uma casa sequer sem uma perda. Finalmente, o faraó chamou Moisés e Arão durante a noite, implorando que levassem o povo, junto com seus rebanhos e bens, para servir ao Senhor. Ele reconheceu a soberania de Deus e pediu que Moisés o abençoasse. Os egípcios, temendo por suas vidas, pressionaram os israelitas a partirem rapidamente. Antes de sair, os israelitas pediram aos egípcios objetos de ouro, prata e roupas, conforme instruído por Deus, e foram atendidos. Assim, o povo saiu em grande número, levando consigo riquezas, rebanhos e pães sem fermento. A jornada começou de Ramsés até Sucote, com cerca de 600.000 homens, além de mulheres, crianças e estrangeiros que se juntaram a eles.
O capítulo conclui, enfatizando que os israelitas viveram no Egito por 430 anos antes de serem libertos. Deus ordena que o ritual da Páscoa seja observado por todos os israelitas, incluindo estrangeiros que aceitassem o pacto por meio da circuncisão. Essa noite foi um marco da libertação divina, um evento que deveria ser lembrado e celebrado por todas as gerações futuras como sinal do poder e fidelidade de Deus ao cumprir sua promessa. O capítulo 13 de Êxodo começa com uma instrução clara de Deus a Moisés. Todos os primogênitos de Israel, tanto dos homens quanto dos animais, seriam consagrados ao Senhor, pois pertenciam a Ele. Esse mandamento simbolizava a redenção de Deus sobre o povo, marcando o livramento dos israelitas da escravidão no Egito. Moisés, então, lembrou ao povo a importância de recordar o dia em que saíram da terra da servidão, pois foi pela mão poderosa do Senhor que eles foram libertos. Esse acontecimento deveria ser celebrado anualmente, no mês de Abibe, com a festa dos pães asmos. Durante 7 dias, pão sem fermento deveria ser consumido e o fermento não poderia ser encontrado em suas casas, simbolizando a pureza e a separação do pecado. Além disso, Moisés instruiu que essa celebração fosse transmitida às gerações futuras. Quando os filhos perguntassem o significado dessa prática, os pais deveriam contar sobre como Deus os livrou com mão forte da escravidão no Egito. Esse evento serviria como um sinal visível, uma lembrança permanente da fidelidade e do poder de Deus. Deus também ordenou que os primogênitos dos animais fossem consagrados a Ele, mas os filhos primogênitos seriam resgatados por meio de um sacrifício substitutivo. Essa prática sublinhava o princípio de que tudo o que o povo possuía pertencia ao Senhor, pois Ele os havia redimido. Quando o faraó finalmente permitiu a saída dos israelitas, Deus não os guiou pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus, temendo que eles recuassem diante da guerra. Em vez disso, Deus os conduziu pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Essa escolha divina demonstrava o cuidado e a sabedoria de Deus ao preparar seu povo para os desafios que enfrentariam. Durante a jornada, Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo a promessa feita ao patriarca de que seus restos mortais seriam levados para a terra prometida. O Senhor estava presente com o povo de forma visível, guiando-os durante o dia por meio de uma coluna de nuvem e à noite por uma coluna de fogo. Essas manifestações eram sinais tangíveis da proteção e orientação divina. Esse capítulo destaca a importância de obedecer às ordens de Deus, lembrar dos seus feitos e confiar na sua liderança. A libertação do Egito não era apenas uma fuga da opressão, mas também uma jornada espiritual de consagração e dependência total do Senhor. No capítulo 14, vemos a continuação dessa jornada, quando Deus instrui Moisés a acampar perto do Mar Vermelho. O faraó, ao saber da localização dos israelitas, endureceu seu coração novamente e perseguiu o povo com um exército de carros e cavalos. Os israelitas, temendo por suas vidas, clamaram a Deus e reclamaram com Moisés, dizendo que teriam preferido morrer no Egito a perecer no deserto. Moisés, porém, os tranquilizou, dizendo que o Senhor lutaria por eles. Ele estendeu sua mão sobre o mar e Deus abriu o caminho no meio das águas, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. O exército egípcio tentou segui-los, mas Deus fechou o mar, destruindo completamente os carros, cavalos e soldados. Esse ato poderoso deixou claro que Deus era o único verdadeiro Senhor, digno de temor e adoração. Esses capítulos reforçam o tema da redenção divina, a fidelidade de Deus às suas promessas e sua supremacia sobre todas as nações. Eles também mostram a importância de confiar no Senhor, mesmo em meio às adversidades, e de reconhecer seu poder em todas as circunstâncias da vida.
O capítulo 16 de Êxodo narra um momento marcante da jornada dos israelitas pelo deserto, logo após sua libertação do Egito. Ao chegarem ao deserto de Sim, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito, a congregação começou a murmurar contra Moisés e Arão. Eles reclamaram da falta de alimento e até expressaram saudade dos tempos no Egito, onde tinham comida em abundância, apesar da escravidão. Em resposta às queixas do povo, Deus revelou sua fidelidade e poder ao prometer suprir as necessidades deles. Ele afirmou que faria chover pão do céu, conhecido como maná, para que o povo o recolhesse diariamente. Isso serviria como um teste para ver se obedeceriam às suas instruções e leis. Além disso, no sexto dia, eles deveriam recolher o dobro da quantidade habitual para descansar no sétimo dia, o sábado, conforme a ordenança divina. Naquela noite, Deus enviou codornas para alimentar o povo, e pela manhã, o chão do deserto estava coberto de algo pequeno, semelhante à geada, que era o maná. Ao verem o maná, os israelitas se perguntaram: "O que é isso?" Moisés explicou que era o pão que o Senhor havia dado para sustentá-los. Eles deveriam colher a porção exata para cada pessoa, evitando guardar para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. Contudo, alguns desobedeceram e guardaram o maná, que acabou apodrecendo e criando vermes, o que desagradou a Moisés. No sexto dia, quando recolheram o dobro, Moisés reafirmou a importância de guardar o sábado como um dia santo de descanso. Aqueles que seguiram as instruções de Deus perceberam que o maná recolhido no dia anterior não apodreceu. Contudo, alguns ainda tentaram buscar maná no sábado, mas não encontraram. Deus os repreendeu, destacando a importância de obedecer às suas leis e confiar nele. O maná tornou-se um sinal do cuidado divino, sustentando os israelitas por 40 anos, até que chegaram à terra de Canaã. Como lembrança desse milagre, Moisés ordenou que um jarro de maná fosse guardado diante do Senhor para que as gerações futuras soubessem como Deus os sustentara no deserto. Este capítulo ressalta a provisão divina e a importância da obediência. Ele também introduz o conceito do sábado como um dia de descanso sagrado, destacando o relacionamento único entre Deus e seu povo. Mais do que alimentar fisicamente, Deus ensinava os israelitas a dependerem dele para todas as suas necessidades. No capítulo 19 de Êxodo, somos conduzidos a um momento crucial da jornada do povo de Israel, quando chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do monte sagrado. Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, que o chamou e lhe entregou uma mensagem poderosa para o povo de Israel. Deus lembrou aos israelitas o que ele havia feito aos egípcios e como os trouxe com asas de águia, protegendo-os e guiando-os até ele mesmo. Em troca, exigia obediência e fidelidade ao seu pacto, prometendo que eles seriam um tesouro especial, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés transmitiu essas palavras aos líderes do povo, e todos responderam unanimemente que fariam tudo o que o Senhor ordenasse. Essa declaração de compromisso marcou um novo estágio na relação entre Deus e Israel. O Senhor anunciou que desceria sobre o monte em uma espessa nuvem para que o povo pudesse ouvir sua voz e acreditasse para sempre em Moisés como seu mediador. Deus ordenou que o povo se preparasse para este encontro. Eles deveriam purificar-se, lavar suas vestes e se abster de relações conjugais, consagrando-se para o terceiro dia, quando o Senhor apareceria. Limites foram estabelecidos ao redor do monte, pois ninguém, nem homem, nem animal, poderia tocar no monte sob pena de morte. Apenas ao soar de um longo toque de trombeta poderiam se aproximar. Na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma nuvem densa e o som ensurdecedor de uma trombeta que fez todo o povo tremer.
Moisés conduziu os israelitas até a base do monte, que estava envolto em fumaça e tremia intensamente, pois o Senhor havia descido em fogo. O som da trombeta ficou cada vez mais alto e Moisés falou com Deus, que lhe respondeu em voz audível. O Senhor chamou Moisés ao topo do monte e o instruiu a descer novamente para advertir o povo, a não ultrapassar os limites estabelecidos, evitando assim a morte de muitos. Mesmo os sacerdotes deveriam purificar-se, pois o Senhor exigia a santidade. Moisés desceu e comunicou as palavras do Senhor ao povo. No capítulo seguinte, Êxodo 20, Deus entregou os 10 mandamentos, que se tornaram a base moral e espiritual para Israel. Ele começou declarando que era o Deus que os libertou da escravidão no Egito e, portanto, merecia total fidelidade. Proibiu a adoração de outros deuses e a criação de imagens esculpidas, enfatizando que ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas demonstra misericórdia a milhares que o amam e obedecem. Os mandamentos incluíam instruções para santificar o sábado, honrar pai e mãe, evitar homicídios, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. Ao testemunharem a manifestação de Deus com trovões, relâmpagos, som de trombeta e fumaça, o povo ficou aterrorizado e pediu que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus, temendo morrer se ouvissem diretamente a voz divina. Moisés assegurou ao povo que Deus os havia testado para que aprendessem a temê-lo e evitassem o pecado. Ele então se aproximou da escuridão onde Deus estava, e o Senhor o instruiu a não permitir que o povo fizesse deuses de prata ou ouro. Deus também estabeleceu diretrizes sobre altares para sacrifícios, destacando que eles deveriam ser feitos de terra ou pedras não trabalhadas para não serem profanados. Este trecho ressalta a santidade e majestade de Deus, além de sua aliança com Israel. Ele exige obediência e fidelidade, enquanto provê instruções claras para a adoração e conduta moral, guiando seu povo em direção a uma vida de santidade e comunhão com ele.